Bem-vindo ao Literatura Digital. A Amazon revolucionou a maneira como as pessoas fazem suas compras e foi a empresa que mais rapidamente atingiu a marca de 100 milhões de dólares em vendas. Mas ela não fez tudo isso se manter na zona de conforto. A chave para o seu crescimento foi ter uma obsessão pelos clientes, um espírito inovador, pensar a longo prazo, correr riscos, entre outros fatores. Nas cartas que escreveu aos acionistas por mais de 20 anos, Jeff Bezos, fundador da Amazon, revelou como transformou a sua empresa em um dos maiores casos de sucesso de todos os tempos. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. As cartas de Bezos. 14 princípios para crescer como a Amazon. Steve Anderson. Na década de 1990, quando a internet estava apenas começando, Bezos largou seu emprego e iniciou a Amazon com um empréstimo de $300 mil de seus pais. Hoje, a Amazon domina o comércio eletrônico global e está constantemente avançando em inteligência artificial com dispositivos conectados à internet, como Echo e Alexa, forçando a Microsoft e até a Apple a alcançá-la. Em As Cartas de Bezos, Steve Anderson explica 14 princípios enraizados no crescimento exponencial da Amazon ao longo da década. Esteja você no mercado há alguns minutos ou muitos anos, é sempre possível aprender como Bezos transformou sua pequena livraria online em um negócio multibilionário. Bezos iniciou a Amazon com um vislumbre de esperança. Quando a Amazon estava dando seus primeiros passos, ninguém sabia o que era livraria online. Afinal, na década de 90, a maioria das pessoas não tinha acesso à internet em casa. Não existia computação em nuvem. O Netscape era o navegador padrão e os DVDs ainda estavam amadurecendo. A Amazon foi concebida na primavera de 1994. Na época, o uso da web estava crescendo 2.300% ao ano. E Bezos procurou criar um plano de negócios que fizesse sentido no contexto desse crescimento. Assim, ele fez uma lista de 20 produtos diferentes que poderiam ser vendidos online e optou pelo melhor entre eles: livros. O motivo principal da sua escolha foi o de que há mais itens nessa categoria do que em qualquer outra. Existem mais de 30 milhões de livros diferentes em todo o mundo, em todos os idiomas. Nesse sentido, a segunda categoria de produtos é a música, com cerca de 300 mil CDs musicais ativos. Com este enorme catálogo de produtos em mãos, Bezos construiu algo que simplesmente não poderia construir de outra forma. Enquanto as maiores livrarias físicas só podem carregar cerca de 175 mil títulos, ele estava criando algo muito maior. Bezos aposta pouco nas grandes ideias. Quando Bezos começou a Amazon, as chances de sucesso não eram exatamente altas, mas apesar das probabilidades, ele via um grande potencial e decidiu apostar nisso. Mas Bezos é cauteloso e por isso não apostou tudo. Em vez disso, começou pequeno, pelo menos em termos relativos. Apostar pequeno é uma marca da forma como a Amazon faz negócios. Um exemplo é a opção de frete grátis, que atualmente proporciona a todos os clientes. A Amazon começou experimentando o Super Saver Shipping, grátis em pedidos acima de $25. Quando o experimento foi um sucesso, eles apostaram mais com o Amazon Prime. Quanto mais a ideia valia a pena, mais Bezos investia nela, como adicionar streaming de vídeos e outros serviços ao longo do tempo. Bezos estabeleceu redes de segurança para abraçar as falhas. Muitas empresas só permanecem firmes quando tudo vai bem. Se algo der errado, o fluxo de caixa diminui, o dinheiro fica apertado e os sacrifícios são feitos. Se passa por um tropeço, a empresa corre o risco de fechar o mercado quase na mesma velocidade em que se inseriu. Mas Bezos pensou à frente para não cair nessa armadilha. A Amazon possui falhas em seus orçamentos para lhe dar a flexibilidade de alocar recursos para muitas coisas que ele sabe que eventualmente poderão falhar. Através da filosofia de que alguns sucessos compensam mais do que 1000 fracassos, a Amazon aprende e se baseia em seus erros para tornar as tentativas futuras mais prováveis de sucesso. Um exemplo foi a criação do seu telefone Fire, um dos grandes fracassos da Amazon, mas que trouxe insights preciosos que ajudariam mais tarde na construção do Amazon Echo.
Criar um sistema de reconhecimento de voz que pudesse corresponder ao Google ou à Apple era uma tarefa complicada, especialmente considerando a enorme vantagem que essas empresas tiveram com o seu ecossistema de smartphones. Mas a Amazon conseguiu tirar o melhor proveito de suas falhas anteriores e alcançar o topo do controle de voz com o Echo e a Alexa. Chamada de Amazon Auctions, a plataforma foi lançada essencialmente para rivalizar com o eBay. Apesar de várias melhorias, ela simplesmente não conseguia competir com os titulares do setor. Embora tenha atraído muitos vendedores e compradores, o próprio Bezos não ficou satisfeito com a desenvoltura do projeto. Muitos fatores contribuíram para o fracasso, mas uma unanimidade de opinião é que os consumidores se sentiram desconfortáveis em licitar preços na Amazon. Eles esperavam preços fixos, ao contrário do eBay, onde os clientes têm uma mentalidade diferente. O desejo de certeza de preço era importante para os clientes da Amazon. Portanto, a Amazon abandonou o modelo de leilão e passou para outro experimento chamado Z-Shops, seu segundo fracasso. Com os Z-Shops, os vendedores terceirizados listavam seus produtos, usando uma página de destino exclusiva no site da Amazon com um login e um mecanismo de pesquisa separados. Eles se separaram da Amazon e pagaram uma pequena comissão. Novamente, os clientes não gostaram das etapas adicionais necessárias e a Amazon teve que encerrá-la. Mas a ideia de permitir que terceiros vendam na plataforma sobreviveu e prosperou no Amazon Marketplace, que hoje rende bilhões de dólares à empresa. Bezos era exigente e reservado quando se tratava de invenção dinâmica. A vantagem competitiva é fundamental para empresas como Amazon, Apple, Google e Facebook. E isso não acontece quando todos sabem no que você está trabalhando. O Lab 126 é o centro secreto para pesquisa e desenvolvimento de hardware e dispositivos eletrônicos de consumo da Amazon, cuja primeira criação foi o Kindle. Os projetos são tão secretos que os próprios cientistas os nomeiam de Projeto A, que foi o caso do Kindle em 2007, Projeto B, que foi o Fire Phone, Projeto D, o Echo, entre outros. O Lab 126 não era o único lugar onde Bezos exigia invenção e inovação. Ele esperava que todos na Amazon criassem coisas novas e melhorassem as coisas existentes. Bezos fez sacrifícios de curto prazo em vez de ganhos de longo prazo. As empresas têm uma escolha difícil a fazer. Elas podem fazer algo agora ou implementar estratégias que podem levar anos para valer a pena. A segunda opção nem sempre rende frutos como esperado. Quando a Apple anunciou que encerraria sua prática de relatar números de vendas trimestrais para unidades individuais, suas ações caíram 6,6% no mesmo dia. Da mesma forma que a Apple acredita que um desempenho de 90 dias para Macs e iPhones não é um proxy para a força subjacente de suas linhas de produtos, a Amazon está disposta a contrariar a tendência, sacrificando os lucros do ano para investir na fidelidade do cliente e no produto de longo prazo, gerando oportunidades que criarão lucros ainda maiores no ano seguinte. Bezos até implorou a potenciais investidores que permanecessem consistentes com a filosofia da empresa, compartilhando da gestão fundamental e abordagem de tomada de decisão da Amazon para que os acionistas pudessem confirmar que é consistente com sua filosofia de investimento. O crescimento é o principal objetivo de Bezos e a Amazon. O objetivo central da Amazon é o crescimento. Por isso, as 6 atividades que direcionam a empresa são: maior seleção e conveniência, experiência do cliente, tráfego do site, número de vendedores, estrutura de custos mais baixos, preços mais baixos. À medida que a empresa foi crescendo, através desses pontos observados, foi notado que preços mais baixos levavam a mais visitas de clientes. Mais tráfego no site aumentava as chances de vendas. O aumento de vendas atraiu mais vendedores terceirizados que pagam comissões. Todos esses caminhos permitiram que a Amazon extraísse mais dos custos fixos, como centros de distribuição e infraestrutura de TI. A maior eficiência permitiu-lhe baixar ainda mais os preços. Este ciclo de feedback positivo acelera a produtividade, levando a um crescimento mais rápido. Bezos toma decisões rapidamente. Na economia em ritmo acelerado de hoje, as empresas não podem se dar ao luxo de esperar para tomar decisões.
como faziam até alguns anos atrás. Uma empresa que fica paralisada e não toma nenhuma decisão, ou se precipita em grandes decisões, se expõe a riscos desnecessários. Bezos resolve isso articulando 2 tipos de decisões. Tipo 1. Vias de mão única com grandes consequências e sem volta. Por exemplo, vender sua empresa. Tipo 2. Vias de mão dupla com poucas consequências e que podem ser corrigidas no curso do tempo. Por exemplo, iniciar um negócio paralelo, apresentar um novo produto ou alterar um preço. Bezos sabe que a maioria das falhas não é fatal e a maioria das decisões não é irreversível. Por isso, nunca usa uma tomada de decisão de mão única para todos. Muitas decisões são portas bidirecionais reversíveis, que podem usar um processo leve. Dessa forma, a Amazon toma decisões assim que tem informações suficientes. A maioria das decisões provavelmente deve ser feita com algo em torno de 70% das informações que você gostaria de ter. Se você esperar 90%, perderá tempo. Além disso, você precisa ser bom em reconhecer e corrigir decisões erradas rapidamente. Se você é bom em corrigir, estar errado pode custar menos do que você pensa, enquanto ser lento custará caro com certeza. Os líderes prestam atenção aos concorrentes, mas são obcecados por seus clientes. A maioria das empresas hoje em dia diz que se preocupa com seus clientes. Basta procurar pelo clichê "o cliente tem sempre razão", mas a própria frase tende para a abordagem reativa. Tornar um negócio obcecado pelo cliente exige que você entre na cabeça dele. A Amazon tentou descobrir o que os clientes queriam antes de qualquer outra coisa, usando dados que acumulavam milhões de transações de clientes. A Amazon segue o seguinte roteiro de perguntas: quem é o cliente? Qual é o problema ou oportunidade do cliente? Qual é o benefício mais importante para o cliente? Como você sabe o que o cliente precisa? Como é a experiência do cliente? A partir disso, eles partem para a narrativa de 6 páginas. Na Amazon, as decisões do tipo 1 não são feitas na hora. O processo narrativo de 6 páginas garante que todos estejam extremamente bem informados antes que a ideia seja testada e receba recursos adicionais. A narrativa obriga o autor a refletir e apresentar a sua ideia em formato de história, o que envolve melhor os leitores no encontro. Quando a narrativa não é boa, não é a capacidade dos escritores que está em jogo, e sim a expectativa errada do escopo. Grandes memorandos são escritos e reescritos, compartilhados com colegas que são solicitados a melhorar o trabalho, a definir um lado por alguns dias e, em seguida, são editados novamente com uma mente renovada. Por isso, na Amazon, cada reunião começa com um período de silêncio de 30 minutos, em que todos leem completamente o memorando. A partir daí, todos os participantes são solicitados a compartilhar suas reações instintivas. Os líderes sêniores geralmente falam por último e, em seguida, aprofundam o que pode estar faltando, fazem perguntas de sondagem e exploram os problemas potenciais que possam surgir. Para criar uma narrativa de 6 páginas, escreva o comunicado de imprensa, escreva as perguntas mais frequentes, defina a interação do usuário, explique como funciona, escreva o manual, dê instruções sobre como funciona. Em seguida, una aquelas informações às quais você chegou ao buscar conhecimento sobre o cliente, e assim você terá o suficiente para criar a sua narrativa. Para Bezos e a Amazon, é sempre o primeiro dia. O maior desafio, à medida que as organizações crescem, é manter a cultura do primeiro dia. Certamente fazer isso é difícil. Você precisa ser ágil. Bezos encontra e protege muitas coisas, como a obsessão pelo cliente, que remonta ao primeiro dia. Quando a Amazon estava apenas começando, Bezos precisava fazer valer cada centavo. Quando os funcionários precisavam de mesas, Bezos confiava que poderia fazer mesas simples, adicionando pernas a portas de madeira sólida. Essa era uma alternativa a fazer compras em lojas de departamento. Com esse pensamento, Bezos criou a mesa porta da Amazon. Quando a mesa era uma necessidade, em 1995, milhares de funcionários ainda as usam até hoje, com alguns aprimoramentos ao longo dos anos. A mesa porta presta homenagem e lembra a cada funcionário que é sempre o dia 1, toda vez que eles se sentam.
No dia 1, há poucas coisas mais importantes do que os clientes. Assim como os funcionários vivem de salário em salário, muitas empresas vivem de cliente em cliente no início. No começo, algumas empresas ficam a apenas 1 ou 2 clientes da catástrofe. Durante o lançamento, Bezos sabia que não havia como a Amazon crescer sem agregar clientes. A empresa precisava conquistá-los, bem como fidelizá-los para se tornar a companhia que é hoje. Por isso, não há problema em a Amazon se desviar das políticas e procedimentos quando é a coisa certa a fazer para os clientes. As políticas destinam-se a ajudar e orientar as decisões, mas não às custas das necessidades do cliente. Quando a sua empresa é pequena, as decisões geralmente são tomadas rapidamente. Alguém com autoridade está disponível para tomar uma decisão rápida. Normalmente, essa pessoa é o fundador. Pode ser exaustivo manter essa velocidade e paixão à medida que o negócio cresce, mas é muito mais cansativo perder a mentalidade do dia 1 e entrar no dia 2 com declínio doloroso. Se você acha que é caro contratar um profissional, espere até contratar um amador. Se você não contrata profissionais e precisa de 10 pessoas para montar os produtos, certamente todo o processo será o mais lento possível. A atenção aos detalhes é importante. Sem profissionais, você será arrastado para baixo para corrigir erros cometidos pelo seu membro menos atento. Os Bear Raisers são um grupo de pessoas escolhidas a dedo dentro da Amazon que demonstraram sucesso na contratação de pessoas com padrões muito elevados e que receberam treinamento especializado. Durante o processo de entrevista, há pelo menos um Bear Raiser presente. Eles têm o poder de veto que ninguém pode anular. Ninguém na Amazon é contratado sem a sua aprovação. Antes de contratar alguém, faça a si mesmo 3 perguntas. Vou admirar essa pessoa. Essa pessoa vai elevar o nível médio de eficácia da equipe? Em que dimensão essa pessoa pode ser uma superestrela? Entrevistando do jeito Amazon. As entrevistas na Amazon estão profundamente enraizadas em questões baseadas em comportamento, como sobre ocupações anteriores ou desafios que os candidatos enfrentaram e como eles lidaram com eles, usando os princípios de liderança para orientar a discussão. A Amazon evita provocações cerebrais como parte do processo de entrevista porque são pouco confiáveis quando se trata de prever o sucesso do candidato na empresa. Aqui estão algumas perguntas baseadas em comportamento. Conte-me sobre uma ocasião em que você se deparou com um problema que tinha várias soluções possíveis. Qual foi o problema e como você determinou o curso de ação? Qual foi o resultado dessa escolha? Quando você correu um risco, cometeu um erro ou falhou? Como você respondeu e como você cresceu com essa experiência? Descreva uma vez em que você liderou um projeto. O que você fez quando precisava motivar um grupo de pessoas ou promover a colaboração em um projeto? Como você aproveitou os dados para desenvolver uma estratégia? 14 princípios de liderança da Amazon. 1. Incentivar o fracasso bem-sucedido. 2. Apostar em grandes ideias. 3. Praticar invenção e inovação dinâmicas. 4. Ter obsessão pelo cliente. 5. Aplicar um pensamento de longo prazo. 6. Compreender seu flywheel. 7. Agilizar a tomada de decisões. 8. Simplificar o que é complexo. 9. Acelerar o tempo por meio da tecnologia. 10. Promover a atitude de dono. 11. Manter uma cultura própria. 12. Focar em padrões de excelência. 13. Medir o que importa, questionar o que é medido e confiar na própria intuição. 14. Acreditar que é sempre o dia 1. Bezos busca compromisso em vez de acordo. Se você tiver convicção sobre uma direção, nem todos precisam concordar para que uma decisão seja tomada. Bezos não exige voto unânime. Em vez disso, ele enfatiza o compromisso assim que uma decisão é tomada. É uma filosofia que eles se esforçam para permear todas as partes da sua cultura. Bezos simplificou a complexidade. Cunhada como embalagem sem frustração, a ideia era que a Amazon trabalhasse com fabricantes de produtos para criar embalagens especiais apenas para a Amazon, para itens a serem vendidos na empresa. A embalagem deve ser fácil de abrir e reciclável, sem torções, sem tesouras, sem frustração, sem lágrimas,
nenhum sangue. Neste livro, você aprendeu que é difícil imaginar um mundo sem internet e conectividade instantânea. A Amazon conseguiu aproveitar essa conectividade usando as fundações de serviços já existentes e reconheceu que já havia uma infraestrutura em plena atividade para que a empresa pudesse existir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.